1 Samuel, capítulo 31. Quem está comigo, estou contigo. Amém. Nós vamos ler apenas o versículo 1 e depois eu vou dizer os próximos versículos que nós vamos fazer a leitura. 1 Samuel, capítulo 31, o primeiro versículo diz assim: Ora, os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos no monte de Gilboa. Repita comigo: os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus. Versículo 3 diz assim: E a batalha se intensificou contra Saul, e os arqueiros o atingiram, e ele foi gravemente ferido pelos arqueiros. Repita comigo: Saul foi gravemente ferido pelos arqueiros. Versículo 7: E quando os homens de Israel que estavam no outro lado do vale e aqueles que estavam do outro lado do Jordão viram que os homens de Israel fugiram e que Saul e os seus filhos estavam mortos, eles abandonaram. Repita comigo: abandonaram as cidades e fugiram. E os filisteus vieram e nelas habitaram. E os filisteus vieram e nelas habitaram. Versículo 12: Todos os homens valentes se levantaram. Repita comigo: todos os homens valentes se levantaram e foram a noite toda e pegaram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos da muralha de Bet-Seã e vieram até Jabes e ali os queimaram. E eles pegaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de uma árvore em Jabes e jejuaram 7 dias. Repita comigo: jejuaram 7 dias. Amém. Amém. Tem coração aberto para receber o que o Senhor quer falar? Tem vida sedenta por ouvir a voz de Deus? Presta atenção. Há 33 dias nós estamos em uma guerra no mundo espiritual. Porque não pense você que o mundo espiritual não existe, não é nessa complexidade que você se equivoca. Porque antes de qualquer coisa acontecer no mundo físico, antes já aconteceu no mundo espiritual. E nós estamos há 33 dias batalhando em oração e lutando debaixo de uma direção. E agora nós estamos meditando no livro de Atos, porque meditamos no livro de 1 Samuel, lemos os 31 capítulos, e agora nós vamos dar sequência no livro de Atos até o capítulo 9, até o dia do encerramento, para que nós possamos aplicar as características de Samuel, da geração de Samuel, à vida da igreja. E as características estão aqui no telão. E eu gostaria que uma só voz e com muita força, porque você não está aqui para fazer para mim. Você está aqui para fazer para quem? Você está aqui para fazer para quem? A Bíblia fala: tudo o que façais para a glória de Deus. Se você acorda é para a glória de Deus, se você almoça é para a glória de Deus, se você trabalha é para a glória de Deus, se você casa é para a glória de Deus, se você tem filho é para a glória de Deus, se você tem dinheiro ou não tem é para a glória de Deus, se você tem profissão ou não é para a glória de Deus. Tudo que eu e você façamos tem que ser para a glória de Deus. E em uma só voz eu gostaria que vocês lessem para mim as características da geração de Samuel. Foi a ministração durante todo o mês. E eu preciso que você entenda, porque Deus não está falando com ímpio, Deus não está falando com pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Porque se eu não estou enganado ou equivocado, não existe ninguém no Brasil que nunca ouviu o Evangelho. Então, se tem que fazer alguma missão, essa missão é fora. Porque não existe fazer missão onde o Evangelho já foi propagado. Então, todos no Brasil, se eu não estiver equivocado, já ouviram o Evangelho pelo menos uma única vez, que é o suficiente. Porque não é o homem que fala que muda o teu coração, é o Espírito que testifica dentro de você. Se você ouviu o Evangelho através de algum homem, através de alguma mulher, e o Espírito não testificou ele ao teu coração, você foi insensível, resistente, surdo a ele, porque o Espírito fala. E em uma só voz, quando eu falar 3,
exatamente para mim, que está no slide. 1, 2, 3, vai! Não se conforma com o pecado. Não utilize objetos, pessoas como modelos. Aproxima as pessoas do Senhor. Não interrompe o tempo de Deus. Cresce na fé. Glorifica e honra o Senhor. Levanta a reverência. Possui os olhos e o coração do Senhor. Consulta ao Senhor e luta por pessoas. Amém? Mas algo muito interessante que passou despercebido por todos é que existe uma frase em vermelho antes dos tópicos. E essa frase está dizendo o quê? Uma geração de Samuel, conforme a palavra ministrada durante todo o mês, é uma geração que ouve, conhece e se submete ao Senhor. Então, o que o Senhor está fazendo em nosso meio nesses dias? O Senhor não está trazendo ímpios ao arrependimento. O Senhor está trazendo crentes ao alinhamento. O Senhor está trazendo crentes, aqueles que um dia ouviram, aceitaram, batizaram, mas que durante toda a vida e todo o percurso parou de ouvir, parou de conhecer, parou de se submeter a Deus. O relacionamento com o Pai foi prejudicado, a fé foi esfriada, já não sentem mais o Espírito Santo, já não tem mais sensibilidade no mundo espiritual, já falam e parece que não passa do telhado. Por quê? Porque não foi Deus que mudou, mas foi eu e você que nos perdemos ao longo do caminho, eu e você que nos perdemos ao longo do processo. E eu preciso que você venha comigo nessa palavra, porque Deus aqui em 1 Samuel vai, através de pessoas, identificar quem vai terminar assim como começou. Porque a geração de Eli, que é marcada pelos filhos Ofni e Finéias, Saul, que são pessoas registradas no livro de 1 Samuel, que também iniciaram a fé, que também um dia ouviram a Deus, que também um dia conheceram o Senhor, que também um dia se submeteram, mas que durante o processo da vida se perderam, apagaram o sentido, apagaram a chama. Estes homens estavam fazendo tudo que era oposto ao que está no telão, tudo que era oposto ao que está registrado. E aí você se pergunta, porque é noite, não é você apontar o outro que está do teu lado, é noite de você se apontar diante de Deus, é noite de você olhar para o teu coração e se analisar, porque Deus não quer saber se você foi batizado, Deus não quer saber se um dia você ouviu, Deus quer saber se você continua sendo o mesmo que um dia você foi, o mesmo que um dia você iniciou a ser. Porque o desafio da fé não é começar, o desafio da fé é terminar como começou. E se você olha para esse telão e não se encontra nessas verdades, você precisa nessa noite se lançar aos pés do Senhor, se lançar aos pés do Espírito Santo e falar: faça de novo dentro de mim, faça de novo no meu coração. Porque, meu amado, você não está aqui por causa de mim, você está aqui por causa que o Senhor um dia te encontrou no percurso da tua vida. Você não está aqui por causa de ninguém humanamente dizendo, você está aqui porque um dia você teve um encontro com o Senhor. Alguma situação Deus permitiu para você saber que somente Ele tem o domínio e o controle de todas as coisas. Em contrapartida, Samuel, Davi, Abigail, pessoas registradas no livro de 1 Samuel, que tem essas verdades não na fala, na prática. Porque ter essas verdades na fala todos podem ter, mas o que é evidenciado no mundo espiritual não é o que você fala, é o que você pratica. O respeito, a autoridade, a unção no mundo espiritual não é das suas falas, mas é das suas atitudes. E nessa noite o Senhor nos trouxe e nos reuniu neste lugar para nós entendermos que nós precisamos nos alinhar, nós precisamos nos reposicionar. Por quê? Presta atenção e vem comigo no texto. 1 Samuel capítulo 31. Saul está lutando contra os filisteus e os seus exércitos também. E me chama muita atenção no primeiro versículo, quando deixa registrado que Israel, os exércitos de Israel, os homens de Israel fugiram. 1 Samuel capítulo 1, capítulo 31, versículo 1. 1 Samuel 31, 1.
vai ficar registrado que os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus. Meus amados, homens que viveram vitórias com Saul, homens que viveram vitórias com Davi, que viram Davi ganhar a guerra contra o gigante Golias, que era representante do exército filisteu, homens que viram muito o agir de Deus durante as suas vidas, agora estão diante dos filisteus e fogem da luta, fogem da guerra. E o que isso se aplica ao mundo espiritual? O que isso se aplica à nossa vida espiritual? Eu disse para vocês que existe uma guerra travada, e essa guerra não é com pessoas, essa guerra é com principados e potestades do mal. E o interessante é que em nenhum momento da Bíblia Deus vai mandar você fugir do diabo. Nenhum versículo da Bíblia Deus vai mandar você fugir do adversário. Não. Em Tiago 4 vai ficar registrado: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Quem tem que fugir não é você do diabo, é o diabo de você. Porque o homem que ouve, conhece, se submete a Deus conforme as características, o inimigo não pode prevalecer e permanecer. Agora o homem que não ouve mais, que não conhece, que não se submete, que não mais se relaciona com Deus, ele foge. Por quê? Porque o que faz você ganhar a vitória contra o diabo, que veio matar, roubar e destruir a sua vida, não é o seu nome, é o nome daquele que um dia subiu na cruz por você. E se você não mais o ouve, se você não mais o conhece, se você não se submete, o seu nome não vai fazer você vencer contra o inimigo. Por que agora eles estão fugindo? Porque todas as vezes que eles ganharam, quem estava diante do exército? Deus. Todas as vezes que Israel trava uma batalha com o adversário, quem está diante do exército? Deus. Agora eles percebem que Deus não está mais com eles, que Deus não está nessa guerra. E agora eles fogem. Fogem por quê? Fogem porque durante o processo, durante a caminhada, se perderam. Se colocaram em lugares que não eram para serem colocados. Ouviram quem não era para ouvir. Conheceram quem não era para conhecer. Se submeteram a quem não era para se submeter. Porque se você não ouvir, não conhecer e não se submeter a Deus, você vai, certeza, conhecer, ouvir e se submeter ao inimigo. Porque o inimigo não vai chegar em você com cara de diabo, com vara de tridente, assustando, não. Porque você sabe quem ele é. Mas ele não vem se apresentando como ele é. Ele vem disfarçado, encapado, enrustido, revestido por uma aparência que aos teus olhos não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E aos poucos você vai se perdendo, você vai se ferindo. Aos poucos você vai se esvanecendo na fé, na aproximação com Deus. Porque a Bíblia fala que o inimigo não matou Saul, o inimigo feriu Saul. Como disse um testemunho, o diabo não te joga do precipício para você se suicidar. Ele só fala para você pular. Quem pula não é ele, quem pula é você. Porque ele vem aos poucos, rodeando, ferindo, apodrecendo nós por dentro, para que tomamos atitude para nos levar à morte. Porque o problema, e eu já disse isso inúmeras vezes e retorno, não é a presença do diabo, o problema é dar ouvido ao inimigo. Saul foi ferido pelo inimigo, e o texto diz que ele vai se suicidar. Por que ele toma essa atitude? Porque as consequências de andar distante de Deus foram tão dolorosas que ele não vê mais saída. As consequências de andar insensível a Deus cegaram os seus olhos,
colocaram seus ouvidos surdos, e ele toma uma decisão e ele se mata. E sabe o que me chama mais atenção nesse texto? É que após ele morrer, os homens valentes de Israel vão atrás do corpo dele. E eu pergunto para você: Saul já está morto. Qual é o sentido de homens valentes se levantar para ir atrás de um cadáver? Sabe qual é o sentido? O sentido é que nós deixamos para lutar depois que o leite já derramou. Nós deixamos para guerrear depois que alguém já morreu, depois que uma casa já foi destruída, depois que um casamento já se foi, depois que filhos já se perderam. Nós deixamos para lutar depois que o inimigo já conseguiu o que ele queria. Onde estavam esses homens valentes quando o adversário chegou no campo de batalha? Onde estavam esses homens valentes antes de Saul morrer? É tão interessante, porque nós damos mais valor à morte do que à vida. Onde eu estava em uma comemoração de aniversário e perguntando a mim mesmo, ela fez o convite, todos viram, mas poucos compareceram. Perguntando a mim mesmo. E aí na hora eu estava sentado, Deus falou comigo assim: se você mandar uma mensagem que ela morreu, todos sairão de onde está para ir ao velório. Estamos dando valor à morte, estamos perdendo o sentido da vida. Estamos dando valor ao final da guerra e esquecendo de lutar durante a ela. Deus te trouxe aqui para te lembrar, para te dizer: é tempo de você voltar a me ouvir, é tempo de você voltar a me conhecer, é tempo de você voltar a se submeter. Não deixe para lutar depois que tudo já se perdeu. Não deixe para se levantar depois que o corpo já está frio, gelado. O inimigo está rodeando a tua vida, rodeando a tua casa, o teu trabalho, a tua família. E eu te digo: quem você está ouvindo, a quem você está se submetendo, a quem você conhece. Santo Deus. E talvez você se pergunte: pastor, mas o que eu faço? Eu não tenho mais força. Pastor, eu me distanciei demais e agora eu não consigo voltar. Pastor, eu estou numa geladeira, como eu vou me acender? Presta atenção, vai em Atos capítulo 1. Talvez você olhe para essas características, talvez você olha e talvez você ache tão distante da sua vida, tão distante da sua prática. Mas Deus, Ele nos educa como filhos, que Ele não só nos aponta o erro, como Ele nos dá maneira e solução para o conserto. Deus não só aponta a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, como Ele apresenta o caminho para o conserto. Nem tudo está perdido, nem tudo está acabado. Não é o fim, porque o fim é quando você se abate, quando você se acomoda, quando você se dorme, quando você deita. Mas Deus quer que você se levante, que você seja valente, que você lute. O livro de Atos, o capítulo 1, vai transcorrer o período em que Jesus, após morto e ressuscitado, ficará com seus discípulos. E a palavra vai dizer que durante 40 dias Jesus fica com eles, dando orientações, ordenanças, conforme o Espírito Santo. Dando ordenanças conforme o Espírito Santo. E Jesus vai dizer para eles assim: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Espere, pare, fique, porque vós recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus agora chega em um período de 40 dias. E por que 40 dias? Eu disse para vocês que no hebraico 40 dias vai significar tempo de provação, tempo de preparo, tempo de nascimento de uma nova geração. Jesus havia passado 3 anos e meio preparando estes discípulos para que eles pudessem nascer para uma missão. Porque todos nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão. E talvez você olhe para as características de Samuel e se vê tão distante delas, se vê tão incapaz, se vê tão pequeno. Lembrando que a geração de Samuel e a geração de Eli, ambas estavam na igreja, ambas já caminhavam com o Senhor, mas alguns chegam no fim assim como começa, outros param e se perdem no meio do caminho. Mas o Senhor nos trouxe neste lugar para lhe dizer: espere em Jerusalém. O que significa Jerusalém? Jerusalém significa o território da nossa preparação, o território de Deus nos forjar, nos revestir, simbolizando o local onde eles seriam revestidos para uma missão, significando tanto a família quanto a igreja. E ele vai além, e ele vai dizer: recebereis poder, ou seja, sejais revestidos de autoridade ao descer sobre vós o Espírito Santo. Até aquele momento eles não estavam habilitados para a missão. Mas chega no capítulo 2, a palavra vai dizer assim: ao se cumprir o dia de Pentecostes, ou seja, ao se cumprir o tempo de Deus, geração de Samuel, vive o tempo de Deus, a gestação de Deus, ao se cumprir. Porque o que significa Pentecostes? Pentecostes significa 50 dias que o povo virou as costas para o Egito. Quando ele sai do Egito no Velho Testamento, demora 50 dias para eles chegarem no Monte Sinai, no pé do monte. E aí Deus manda Moisés levantar a festa de Pentecostes, que simbolizava: tem 50 dias que vocês viraram as costas para o Egito. E qual é o sentido aqui? Tem 50 dias que Jesus morreu por vocês. Eu selo vocês com uma promessa. Tem 50 dias que o pecado de vocês eram mais vivos do que qualquer carne. Tem 50 dias que vocês tinham uma condenação sobre a vida de vocês. Tem 50 dias que a morte e o inferno esperava. Mas ao morrer o Filho do Deus vivo, ao ressuscitar ao terceiro dia, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, como diz a carta de Efésio. E aqui começa a cumprir a atuação, a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque muitas vezes você não consegue sair do pecado, e aí você se distancia da igreja, você se distancia de Deus, você para de orar, você para de buscar. E se eu te disser uma verdade, a única forma de você vencer o pecado é através do fogo do Espírito Santo. E se eu te disser que a única forma de você vencer as fragilidades da sua vida é sendo sensível ao Espírito do Deus vivo, e se eu te afirmar que a única maneira de você não se conformar é dizendo: Espírito Santo, me marque com teu fogo. Porque uma fraqueza só é fraqueza até a graça me alcançar. Eu só continuo fraco se eu não quiser relacionamento com o Espírito Santo. Porque o que me faz não conformar com o pecado não é a minha capacidade, não é a minha força, não é a minha competência. O que me faz não conformar com o pecado é a presença, é o fogo do Espírito Santo. Somente Ele. Porque a palavra diz: Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Não existe pastor que coloca você alinhado
pecado. Não existe pastor que te tira do pecado. O único que te traz a força, o poder, é o Espírito Santo. Por isso nessa noite chame por Ele, clame por Ele, invoque a Ele. Somente Ele pode fazer nascer a geração de Samuel. Somente Ele pode nos fortalecer para nós não termos a queda. E sabe por que nós estamos andando fracos, conformados? Porque Ele é a última pessoa a ser consultada na nossa vida. Nós consultamos tantas pessoas, nós conversamos com tantas pessoas, mas nós esquecemos, meu amado, o Espírito Santo não é uma promessa, o Espírito Santo é uma realidade. Ele já veio, Ele já está. Pastor, mas por que eu não sinto? Porque você não para ouvi-lo, você não para dar atenção a Ele, você não para se relacionar com Ele. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: quer ser geração de Samuel, estabeleça relacionamento com o Espírito Santo. Ele tem um fogo que me purifica. Ele tem um fogo que supre as minhas necessidades, as minhas fraquezas. Ele tem um fogo que fortalece onde eu sou fraco. Ele para de falar que você é fraco nisso, naquilo. Para de mostrar o inimigo ao seu lado, fragilizado. Comece a chamar o Espírito Santo para as fraquezas, porque as fraquezas já não mais serão fraquezas, as fraquezas serão fortalezas. Não porque você consegue, mas porque Ele veio para isso. Ele veio para nos convencer do pecado. E aplicando para a geração de Samuel que está nascendo, deixa eu trazer a vocês o pastor da igreja. A igreja está nascendo porque aqui vai ser o primeiro dia da igreja, ao se cumprir o dia de Pentecostes. A igreja inicia, porque não tem como ter igreja se não tiver o Espírito de Deus, porque Ele é quem rege, direciona, ensina, instrui, fortalece, consola. Pedro negou a Jesus há um tempo atrás, há mais ou menos 50 dias atrás, 53, sendo mais preciso, contando com os 3 dias da ressurreição. No dia da morte de Jesus, Pedro está negando. Por quê? Porque o pecado dele não estava na prostituição, o pecado dele não estava na bebida, o pecado dele não estava nas coisas que aos teus olhos são pecado. O pecado dele estava em áreas que você não acha pecado, e o inimigo está usando essas áreas para aprudecer e te ferir, como fez com Saul. O pecado dele era covardia, timidez, medo. Estava negando Jesus, porque não foi ousado, não foi corajoso, foi covarde. E aí você tem esse homem agora, aqui, diante da mesma multidão que ele negou com medo de morrer, mas agora com o Espírito Santo diante da multidão ele vai ser ousado, e ele vai se levantar com a primeira pregação do seu ministério. O homem que era covarde, o homem que negou, está diante da mesma multidão que viu ele se acovardar. Mas, meu amado, quem não se conforma com o pecado, pode até pecar, mas se levanta do pecado, pode até errar, mas se levanta do erro, pode até cair, mas se levanta da queda. Ele se levantou e ele, através do Espírito Santo, se fortaleceu. É tempo de você se levantar, é tempo de você se levantar. Pare de usar a sua fraqueza como justificativa de seus erros. O Espírito Santo não é uma promessa, ele é uma realidade. Ele está aqui para suprir a sua fraqueza. Bate no peito e fala: Espírito Santo, supra a minha fraqueza, me convença do meu pecado. Espírito Santo, me purifique. Espírito Santo, me abrace. Espírito Santo, seja meu amigo, seja minha companhia, seja o meu professor, seja o meu guia. Espírito Santo, pegue o teu fogo e me queime por dentro.
Queime toda impureza. Queime toda impureza. Fale comigo, queime toda impureza. Espírito Santo, queime por dentro tudo que é fraco, tudo que é contaminado, tudo que é perecível, tudo que é corruptível. Espírito Santo, Espírito Santo, vem sobre a tua igreja, vem sobre os corações, vem sobre a mente, vem sobre o entendimento, vem no convencimento. O Senhor é o único que é capaz de levantar homens e mulheres. O Senhor é o único que é capaz de alinhar o teu povo. O Senhor é o único. O Senhor é o único. Vem saltando os montes, como a tua palavra diz. Vem para me encontrar. Vem para me abraçar. Ei, fecha os olhos. Fecha teus olhos, igreja. Chame por Ele. Clame por Ele. Apresente a sua fraqueza a Ele. Tu não nasceu para ser Saul. Tu não nasceu para ser Ofni e Finéias. Tu não nasceu para ser Eli. Tu nasceu para ouvir, conhecer e se submeter ao Senhor. Foi para isso. Foi para isso. Foi para isso. O fogo do Espírito nos purifica. O fogo do Espírito nos purifica. O fogo do Espírito nos purifica. Queima as impurezas. Queime, Senhor. Queima as nossas fraquezas. Queime todo fogo estranho. Nós não queremos ter aparência, nós queremos ter essência, nós queremos ter conteúdo. Santo, Santo, Santo é o Senhor. O Senhor é o único. O Senhor é o único. O Senhor não mais ouve. Tem tanto tempo que você não mais conhece. Tem tanto tempo que você não mais se submete. Navegue com Ele. Dê lugar a Ele. Ouça Ele.